Paz e graça, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que a presença do Senhor alcance o seu coração nesse momento e te dê entendimento espiritual para compreender as riquezas da sua palavra. Hoje nós vamos entrar em um tema profundo, um tema que muitas vezes é pouco explorado, mas que revela algo poderoso sobre o futuro da igreja. Qual será a função da igreja no reino milenar? Quando falamos do milênio, estamos falando daquele período em que o Senhor Jesus Cristo reinará sobre a terra, conforme está escrito no livro de Apocalipse capítulo 20, onde diz que Satanás será preso por 1000 anos e Cristo reinará com os seus santos. Mas a grande pergunta é, o que exatamente a igreja estará fazendo nesse tempo? Qual será o papel daqueles que foram salvos, transformados e glorificados? Para entendermos isso, precisamos começar pela promessa de reinado feita por Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, está escrito que o Senhor fez dos seus servos reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja que não é apenas uma figura simbólica, mas uma promessa direta de participação no governo do reino. Isso já nos mostra que a igreja não estará inativa, mas terá uma função ativa, espiritual e também administrativa. Essa mesma verdade aparece nas palavras do próprio Senhor Jesus em Lucas capítulo 19, quando ele conta a parábola das minas. Ali ele diz que aquele que foi fiel no pouco receberá autoridade sobre cidades. Isso revela um princípio espiritual. Fidelidade no presente gera responsabilidade no futuro. Ou seja, aquilo que vivemos hoje com Deus está diretamente ligado ao nível de autoridade que teremos no reino milenar. E quando conectamos isso com o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo afirma algo muito forte, que os santos hão de julgar o mundo, e ainda mais que hão de julgar os anjos. Isso mostra que a igreja participará de um governo com autoridade espiritual e judicial. Não é apenas um reinado decorativo, mas um reinado com responsabilidade, com discernimento e com justiça. Agora, para que esse governo seja compreendido, precisamos entender com quem Cristo estará reinando. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, está escrito que aqueles que foram fiéis, que não se contaminaram, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso confirma que a igreja glorificada estará com ele nesse período, exercendo essa função. Mas não para por aí. A função da igreja também é sacerdotal. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, está escrito que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. O que isso significa? Significa que haverá uma função espiritual de intermediação, de serviço, de ligação entre Deus e os povos que estarão na terra durante o milênio. Porque é importante entender que durante o reino milenar haverá nações na terra. Em Isaías capítulo 2, a palavra diz que as nações subirão ao monte do Senhor para aprender os seus caminhos. Isso mostra que ainda existirão povos que precisarão ser ensinados, guiados e direcionados na justiça. E é nesse ponto que a igreja entra com um papel fundamental. A igreja será instrumento de ensino da justiça de Deus. Em Isaías capítulo 32, versículo 1, está escrito que um rei reinará com justiça e príncipes governarão com retidão. Esses príncipes são aqueles que estarão debaixo do governo de Cristo, participando da administração do reino. Isso se conecta com a promessa feita à igreja. E quando olhamos para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, vemos claramente que se perseverarmos, também com ele reinaremos. Essa é uma promessa condicional ligada à fidelidade. Isso reforça que o reinado não é automático, mas está ligado à vida espiritual que vivemos aqui. Além disso, a igreja também exercerá autoridade espiritual sobre a terra restaurada. Em Romanos capítulo 8, a palavra diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Isso aponta para um tempo futuro em que a criação será libertada da corrupção, e os filhos de Deus terão uma posição de autoridade restauradora.
Esse governo será perfeito, porque estará debaixo do governo direto de Cristo. Em Zacarias capítulo 14, está escrito que o Senhor será rei sobre toda a terra. Então a igreja não governa independente, mas em submissão total ao Rei dos Reis. E aqui entra um ponto muito importante. A igreja não substitui Cristo, ela participa com Cristo. Em Efésios capítulo 2, está escrito que fomos assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso revela uma posição espiritual que terá uma manifestação plena no milênio. Também precisamos entender que esse reinado não é apenas administrativo, mas também espiritual e relacional. A igreja viverá em comunhão plena com Cristo. Em Apocalipse capítulo 21, vemos a imagem da Nova Jerusalém, representando essa união perfeita entre Deus e o seu povo. E quando olhamos para Mateus capítulo 19, Jesus diz que aqueles que o seguiram se assentarão em tronos para julgar. Mais uma vez aparece essa ideia de governo, autoridade e participação direta no reino. Tudo isso nos mostra que a função da igreja no reino milenar envolve reinar com Cristo, exercer autoridade espiritual, julgar com justiça, ensinar as nações, servir como sacerdotes e viver em comunhão plena com Deus. Não é uma posição passiva, mas uma missão ativa dentro do plano divino. E isso traz uma responsabilidade muito grande para o presente, porque aquilo que viveremos lá está sendo preparado aqui. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, o Senhor diz que ao que vencer lhe concederá sentar-se com ele no seu trono. Veja que a vitória espiritual hoje está diretamente ligada à posição no reino. Portanto, a igreja está sendo preparada agora para governar depois. Cada prova, cada renúncia, cada momento de fidelidade tem um propósito eterno. Deus não está apenas salvando pessoas, Ele está formando um povo que reinará com Cristo. Quando entendemos isso, nossa visão muda completamente. A vida cristã deixa de ser apenas sobre o presente e passa a ser sobre um propósito eterno. Passa a ser sobre preparação para o reino. E assim, chegamos à conclusão de que a função da igreja no reino milenar é gloriosa, cheia de responsabilidade e profundamente espiritual. A igreja será participante do governo de Cristo, instrumento de justiça, canal de ensino e expressão da glória de Deus na terra restaurada. Agora eu quero deixar uma aplicação para você que está ouvindo. Tudo isso não é apenas informação, é um chamado para viver com fidelidade, com compromisso, com santidade. Porque o que está em jogo não é apenas o hoje, mas a eternidade. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus te dê entendimento, te fortaleça e te prepare para aquilo que Ele já preparou para os que o amam. Se esse estudo falou com você de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa simples. Deixa o seu like e compartilha com alguém que também ama a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar essa caminhada, já se inscreve no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.